Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na paz do Senhor. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro. Como vão todos? Espero que todos estejam bem, que você tenha dormido bem de ontem para hoje, né? Eu espero que a tua casa aí esteja tudo muito melhor depois das nossas orações de ontem. Eu peço que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua igreja, o teu ministério, Deus abençoe em nome de Jesus os teus filhos, Deus abençoe as tuas noras, os teus genros, o teu pai, a tua mãe, o teu sogro, a tua sogra, tudo que você tem, tudo que você faz seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua terra onde você semeia para que ela produza muito. Deus abençoe os teus animaizinhos para que o pasto na tua casa seja extraordinário, na tua fazenda, na tua chácara, que as frutas que nascem nas árvores que você plantou sejam doces, grandes e gostosos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu deitar, o teu levantar, que Deus abençoe em nome de Jesus as tuas mãos e tudo que você tocar seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Bom dia! Deus abençoe vocês, louvado seja o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre, né? Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o seu povo brasileiro e a gente vai caminhando e cantando e seguindo a canção. É assim que é, né? É assim que é. A gente vai caminhando e cantando e seguindo a canção. Você está bem? Eu espero que você esteja bem. Que tudo esteja bem, que tudo esteja indo bem aí na tua casa. Quero pedir, como sempre, o pessoal que está no YouTube, não deixa de curtir a nossa mensagem, a nossa página. Se não se inscreveu, se inscreva. Que bom que você já dormiu, né? Que bom que você dormiu, que bom que você está mais calmo, mais calma, né? E Deus abençoe aí você, né? Para que você fique de boa aí, né? Fez a chipa? Alguém já fez a chipa aí para comer? Ainda não? Hoje é tarde, é dia de chipa. Quem vai fazer chipa hoje? Irmão, chipa é bom pra caramba, né? Eita glória, Deus é bom, né? Eu já tomei um cafezinho também, tava bem gostoso, né? Uma saladinha de fruta com um cerealzinho, né? Como o pastor come todo dia de manhã cedo, né? Não sei se você come isso, mas eu como, né? Salada de fruta todo dia de manhã com cereal. É o meu café da manhã, né? Depois que eu saio daqui eu já tô com fome de novo, eu como um pãozinho, com um cafezinho e fico preparado para o almoço, né? É isso aí, é isso aí. Eu queria hoje conversar com vocês um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, se vocês me permitirem. Mateus, capítulo de número 6 e o verso de número 5. Mateus 6, verso de número 5, se você puder fazer o favor, né? Se você puder fazer o favor, Mateus 6, verso de número 5. Qual capítulo? 6, bebê. A gente vai do 5 até o 15. Do 5 ao 15 a gente vai ler 10 versículos. Eu vou falar sobre duas ações que geram reações, né? Se a mensagem tivesse um texto, seria as ações do homem que gera uma reação de Deus, né? As ações do homem que gera uma reação de Deus. O meu e-mail, Carmen, é Maurício Rocha. Peraí. Maurício Sandro Rocha @gmail.com, tá? Maurício Sandro Rocha @gmail.com é o meu e-mail, tá? Ó, a irmã Aldrin já colocou o e-mail do pastor aí, ó. Tá bom? Se alguém precisar. Quem cuida do meu e-mail é a Manuela, já vou avisar vocês, não sou eu, tá? Eu só olho e só respondo no Twitter, tá? Só no Twitter. Todas as outras redes sociais não sou eu que vejo, tá bom? Só Twitter, para você poder me achar aí. Adriana Noleto,
é difícil conversar comigo, irmã Adriana Noleto. Você pode conseguir conversar com o pastor nosso da igreja. Comigo é meio complicadinho, que o pastor tem muito compromisso, eu não consigo atender a galera, né? Em função dos compromissos e eu e Jânia, e da situação que a gente está vivendo neste momento. Eu acredito que depois que passar essa situação política que a gente está vivendo aí, que o pastor fica em QAP 24 horas, né? Ligado nas coisas, então eu não consigo fazer. Mas depois que passar essa situação política aí, daí eu vou voltar a atender as ovelhinhas, tá? Por enquanto eu não estou fazendo isso, são só os pastores da igreja que fazem. Pastor Fabiano, pastor Vanderlei, o pastor Cunha, as meninas, né? Que fazem isso aí. O pastor Santo, por enquanto, não. Tá? Então é difícil às vezes. Eu queria que você entendesse que a minha vida está bem difícil, né? Agora, você vê que eu estou atrasado porque eu estava conversando aí com uma pessoa que, né, que eu não posso falar, né, nunca, né, com quem que eu converso, mas eu preciso conversar, são coisas importantes que estão acontecendo no país e eu preciso estar atento, né, e as pessoas querem me falar as coisas e daí eu não tenho tempo, peço que vocês me desculpem, tá? Isso é muito importante e daí a gente tem os pastores que atendem todo mundo aí, então você tem que entrar em contato com uma administradora nossa aí, tá? Se você está aqui no Facebook, é só você colocar aí como é que eu faço, Aldrin? Coloca aí uma mensagem aí para a administradora e ela vai conversar com você aí, tá? E daí vai te encaminhar aí para os administradores da igreja, se for um assunto pertinente, né? Que tenha que ser só com o pastor, daí tudo bem. Outra coisa que eu queria pedir para você é o seguinte: muita gente que está acessando os nossos administradores com notícias políticas, dizendo assim, eu preciso que você mande para o pastor. Eu queria que você soubesse que isso não chega em mim, porque eu não deixo chegar. Então não mande, tá? Não mande, por favor, que você só atrapalha a gente quando você faz isso, entupindo a caixa de e-mail, de mensagem dos pastores. Os pastores e os administradores estão aí para atender as ovelhas da igreja, tá? Beleza? Para atender as ovelhas da igreja, tá? Então não mandem, por favor, essas mensagens, esses vídeos que você acha que só você tem, né? Só você tem. Daí, o pastor já tem isso aqui, é da fonte, ó. Então não fica mandando essas coisas pro pastor, a não ser que seja uma coisa que você fez, né? Ó, pastor, eu acabei de filmar essa abelha aqui, é muito importante, preciso mandar para você. Daí tudo bem. Se não, não. Tá? Coisa que vem da rede, do WhatsApp, não mande, por favor, nem para mim e nem para os administradores. Tá bom? Beleza, galera? Faz esse favor pro pastor, senão vocês atrapalham a gente, né? Eu tô conversando um pouquinho aí para esperar o pessoal chegar, tem bastante gente chegando ainda, né? Então eu tô conversando um pouquinho para esperar a galera chegar aí, tá? Então eu queria pedir esse carinho da parte de vocês e que vocês não façam isso, tá bom? Não mandem esse tipo de mensagem. Não mande para o pastor vídeo, ainda tem gente que tá mandando um monte de vídeo para mim, né? Por favor, não mande, né? Vídeos, áudios, essas coisas para o pastor, tá? Tem gente que manda um monte de caminhão e daí você só me atrapalha. Eu não consigo, as poucas ovelhas que eu posso atender, eu não consigo daí, tá? Então faz esse favor para o pastor aí, tá bom? Por favor. Vamos lá? Vamos estudar a Bíblia. Já achou Mateus 6:5, já encontrou? Posso ler o texto? Posso ler o texto? Diz assim, ó: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Vamos fazer uma oração, fecha os seus olhinhos e vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa dar mensagem para nós hoje de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la em nome de Jesus. Eu te peço, papai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os ouvidos para que ouçamos e o nosso coração seja quebrantado, para que compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e amém. Mateus traz aqui um ensinamento de Jesus. Todo esse texto está em vermelho, né? Você sabe que ele foi dito por Jesus e que Mateus foi copiando, né? Escrevendo. E aqui tem duas coisas, está tratando sobre duas coisas, sobre oração e sobre o perdão. São duas coisas fundamentais para a tua salvação. Porque se você não orar e se você não perdoar, você não vai ser salvo. Amém? Se você não orar e se você não perdoar, você não vai para o céu. Tá? Não vai para o céu. Você precisa orar e você precisa perdoar. Tá? Orar e perdoar. Recomendação de Bíblia, tem alguns irmãos perguntando. Bíblia de estudo, Bíblia plenitude, é a melhor. Uma Bíblia para você ler, uma Bíblia com o texto Almeida, corrigida e revisada, é o melhor, tá? Veja o verso 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem, eles têm alegria em orar em pé nas igrejas, aqui as sinagogas, mas é a igreja, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, Jesus diz de maneira muito clara que mesmo quando você vai orar, existe como e onde. Como e onde. Eu não gosto da King James. Deixa ele entrar, Chico. Eu não gosto da King James, começando porque o nome dela é King James. Antônio Neto, né? Ela devia ser King Jesus e não Rei Tiago, né? Uma Bíblia que começa com Rei Tiago, né? Ela tem muitas inconsistências, a King James. Muitos versículos pela metade e a tradução dela não é adequada. Entendeu? Então tem muitas coisas na King James que não são de acordo com o texto adequado. Tá? Beleza? Então, o que é orar de pé na sinagoga, orar de pé nos cantos das praças, né? Então, qual é a diferença? Jesus está falando aqui de você ir na praça da tua cidade, por exemplo, e orar, e você dobrar o joelho no teu quarto e orar lá. Qual é a diferença, segundo Jesus? Eu tenho uma MacArthur, Luciane, acho ela boa. Ela é calvinista nos comentários, mas ela é boa. Hein? Eu pergunto para você, qual é a diferença? Dos pastores dizer assim, vamos reunir todos os pastores e vamos orar lá na frente do hospital, por exemplo. Vamos orar lá na frente do hospital, vamos interceder pelo hospital. Qual é a diferença
de você orar na frente do hospital e de você orar na igreja? Qual é a diferença de você orar na frente do hospital e de você orar no teu quarto? Ô, Kátia, relaxa aí, hein? Então Deus está falando que os hipócritas, quem são os hipócritas, irmão? Quem são os hipócritas? Olha o que Deus está falando. Não seja como os hipócritas. Por que hipócrita, irmão? Porque ele não ora em casa. Porque ele não ora em casa. Ele não ora em casa, porque ele não é um cara de oração. E daí quando ele vai orar na sexta-feira, sexta-feira nós vamos orar lá, tá, mas o senhor orou na quinta, o senhor orou na quarta, o senhor orou na terça, o senhor orou na segunda, o senhor orou no domingo. Não, nós vamos orar só na sexta. Porra, cara, que diferença que faz então, caramba? Você tem que orar em função das coisas todo dia. Né? Todo dia. Aliás, eu vou convocar você aí, que eu vou fazer uma oração antes do final do ano, às 3 da manhã. E eu vou chamar todos vocês para participar de uma vigília aí. Quem quer participar da vigília? O pastor vai fazer uma oração de vigília. Vou fazer uma vigília e vou convidar vocês, a galera que gosta de orar aí de madrugada. Vou fazer num sábado, antes do final do ano. Eu vou avisar vocês. Você sabe que a casa do pastor aqui tem 3 andares e eu fiz uma varanda lá em cima. E eu tava lá em cima... A gente fez uma jantinha esses dias, eu estava lá em cima, na varanda, e eu estava olhando para o céu, né? E é como se eu estivesse no monte aqui, porque é bem alta a minha casa, né? E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trazer meu celular aqui em cima, porque daí eu não incomodo ninguém aqui de noite, que ninguém escuta. Eu vou colocar um tripé aqui no meu celular. Eu vou fazer uma oração aqui. Dobrar o joelho, vou colocar um tapetinho aqui no chão, na minha área. E vou chamar todo mundo para orar, 3 horas da manhã. Vamos fazer num sábado, que daí domingo ninguém trabalha, né? Todo mundo pode participar. Né? E vamos fazer uma oração, um clamor, levantar um clamor da madrugada. Eita. Né? Eu vou chamar vocês. Mas o pastor ora todo dia. Todo dia eu oro, só que eu oro no meu quarto. Eu tenho um sofá lá no meu quarto, eu levanto da minha cama, eu dobro o meu joelho ali, já tem um tapetinho. E eu vou orar ali, em secreto. Mas você acha que Deus não ouve a minha oração? Por que eu preciso levantar e ir lá na frente do hospital para orar, se eu posso orar no meu quarto? Se eu posso subir a varanda aqui da minha casa, sozinho, ninguém está me vendo. Eu não preciso fazer isso para dizer, nossa, olha, o pastor ora. Aqui meus vizinhos sabem porque eu faço barulho, né? Eu estou orando. Aí a galera escuta e sabe que o pastor está orando, mas é só por isso que o pastor é pentecostal, você sabe, né? Começa a orar, dá uns brados, uns mistérios, uns mantos, umas rajadas de língua, o fogo desce, todo mundo me escuta aqui, porque eu oro alto, né? Entendeu? Aí no outro dia eles escutam música, eu não me importo. Escuta a música deles também, tá bom? Então veja o que Jesus está falando para você, preste atenção. Vamos fazer uma campanha de oração lá na frente do hospital. Eu estou falando do hospital, mas tem um monte de lugar que os caras vão fazer campanha de oração, né? Vamos reunir todos os pastores, todas as igrejas e vamos orar lá na frente do gabinete do prefeito. Gente, você pode orar na tua casa, como nós fazemos aqui, ó. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Reunidos em oração. Deus não opera? Quantas pessoas foram curadas ontem, você sabe? Na nossa reunião de oração? Quantas pessoas ontem que tinham... não sei como é que fala. Bolas, eu vou falar bolas. No seu seio ontem. Mulheres. Mais de 10. E na hora da oração, aquela bola que tinha na sua mama, no seu seio, desapareceu. Quanta gente foi curada ontem?
numa oração simples. Caroços, obrigado Márcia Martos. Numa oração simples, irmão. Quantas pessoas que não conseguiam andar ontem estão andando hoje? Que não conseguiam levantar os braços ontem estão levantando hoje? Quanta gente, irmão. E a nossa oração é aqui, ó, no nosso quarto, fechadinho, todo mundo junto. Né? Quanta gente, irmão. Tinha uma pessoa que tinha uma íngua na barriga, do lado do umbigo. Ela falou que era uma bolona, não tem nenhuma bola que pode falar, mas que era uma bolona, tamanho de uma bola de ping-pong grande. Na hora da oração desapareceu. Você sabe que uma hérnia é um músculo saltado, né? É só milagre. Mas numa simples oração que a gente faz aqui. Então a oração funciona quando você faz ela com fé e não aonde você faz. Não é o lugar, irmão. Entendeu? Não é o lugar. É quem está fazendo. É como você está fazendo. E a Bíblia aqui está falando isso. Quando você orar, não seja como os hipócritas. Porque tem muita gente que ora como um hipócrita. Sabia? Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você não pode ir orar na frente do hospital. Eu estou te ensinando a Bíblia. Que a Bíblia diz que quem faz isso é um hipócrita. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Que quem vai orar na rua, na praça, para todo mundo ver, é um hipócrita. Você não precisa fazer isso. Por que a gente vai orar no monte? Porque no monte à noite ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê quem está lá. Eu quando subo para orar no monte, eu estou com muita vontade de ir. Agora que está começando a esquentar, eu vou poder ir. Porque você sabe que depois que o pastor fez cirurgia, a minha imunidade é muito baixa, eu não consigo mais ficar no frio, pegar friagem, eu fico doente. Eu tenho que ir no calor. E eu estou esperando agora o calor para voltar a ir no monte. Então eu uso calça jeans, bota, japona preta, touca. Eu vou igual um ninja pro monte, por causa dos pernilongos. Passo repelente em tudo, ponho luva, tudo eu coloco. Por causa do pernilongo, tem muito pernilongo no mato. Só vou com esse aqui aparecendo. Ninguém sabe que sou eu que estou lá no monte. Ninguém sabe. Eu levo um tapetinho, coloco no chão, deito no tapete, com a cara no pó aqui, ó. Põe a minha mão assim, com a cara no pó aqui e fico orando no monte. Ninguém me vê, ninguém sabe que sou eu. Entendeu? Ninguém sabe. O pastor Sandro vai subir um monte para orar. Quem quer ir junto? Né? Não, irmão. Eu saio daqui e vou lá. Vamos em 1 ou 2 aqui, ou às vezes em 3 e vamos embora e vamos para o monte orar. Então, a gente precisa aprender a orar, irmão, com o nosso coração e não por aparência. Entendeu? As pessoas perguntam, nossa pastor, por que quando você ora as pessoas são curadas e daí a gente vai nos outros lugares, lá as pessoas não são? Não sou eu, é quem está comigo. Não sou eu que curo você, é quem está comigo que vai curar você. Liga um pouquinho o ar aí, bebezinho, que está esquentando aqui o clima. Você entendeu? Então eu preciso que o Espírito Santo esteja comigo. Porque quem vai curar você é o Espírito Santo, não sou eu que faço isso. Quando você consegue entender e compreender isso, irmão, você começa a entender que você precisa ser humilde. Você precisa ter humildade no teu coração para Deus usar a sua vida. Para que você não queira levar a glória que é de Deus. A glória não é minha. Não sou eu quem cura ninguém. Eu não sou santo. Se você tocar em mim, o máximo que vai acontecer é você pegar uma gripe. Entendeu? Eu não tenho nada para te dar. Mas quando nós estamos orando, quem opera através da nossa fé, da minha e da sua, é o Espírito Santo de Deus.
Jesus pregava na rua, Maria do Prado, porque ele não tinha igreja. Mas ele caminhava evangelizando na rua. Ele não ia orar na rua. Veja que é diferente de pregar e orar. Nós estamos falando de oração, não de pregação. São coisas diferentes. Entendeu? Coisas diferentes. É diferente de você andar na rua pregando. Tem alguns profetas aí, eu já vi uma vez, andar na rua dizendo: Deus está trazendo a sua justiça. Você vai fazer isso? Se arrependa hoje, povo, porque a justiça de Deus está vindo. Quem que se arrepende, irmão? Ouve você falando isso na rua e se arrepende? Ninguém. Pelo contrário. A marcha para Jesus é um ato político, irmã. A marcha para Jesus é um ato político criado por pastores para vender CD de cantor. Por isso que foi criada a marcha para Jesus. Você quer saber a minha opinião? Entendeu? Você quer saber a minha opinião? Para mim, marcha para Jesus é um ato político criado por grandes pastores em cima dos seus trios elétricos para divulgar os seus cantores, na minha opinião. Um show. É o que eu acho. Não gosta? Problema seu, mas é o que eu acho. A igreja nunca precisou de marcha para Jesus. A igreja nunca precisou de acampamento para Jesus. A igreja nunca precisou de encontrão. A igreja nunca precisou de louvorzão. Isso nunca existiu na Bíblia. Entendeu? Nunca isso existiu na Bíblia. Encontro com Deus, isso não existe na Bíblia. Isso é uma heresia desgraçada, isso. Entendeu? Como é que você vai sair da tua igreja para você ir fazer um encontro com Deus? Deus na tua igreja não tem Deus, que você precisa sair no mato para encontrar Ele? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Ah, pastor, mas nós vamos juntar o povo aqui e vamos no encontro com Deus. Por que não faz uma vigília na igreja sábado de noite? Faz uma vigília junto todo mundo. Não pode encontrar Deus na igreja, tem que ser no mato, onde cobra passagem, cobra permanência, cobra almoço, cobra janta. Isso é encontro com Deus ou isso é uma festa fixa? Isso é coisa gospel, irmão, para ganhar teu dinheiro, criado para ganhar teu dinheiro. Entendeu? Não, Marcinha, a mensagem do YouTube só ao vivo aqui. Depois eu não vejo, eu não tenho tempo, não consigo. Entendeu? Então Jesus não está nesse negócio, irmão. É igual o Malafaia aí, por exemplo, né? Criou um bloco carnavalesco para evangelizar no carnaval. Aí você vai lá no carnaval, o Malafaia está em cima do trio assim, ó. Ele está evangelizando ou ele está dançando carnaval? Eu vi os vídeos. A pergunta que eu faço para você, você pode responder se você acha que eu estou errado. Ah, pastor, você está falando mal do cara. Não, eu não estou falando mal, só estou te dando um exemplo. Entendeu? Carnaval, festa da carne. O que você vai fazer lá, irmão? Ah, é um lugar legal para evangelizar. Tá, mas precisa de um trio elétrico, precisa fazer um bloco, precisa fazer todo mundo ir para a igreja ensaiar carnaval, uma banda de bateria de carnaval dentro da igreja. Você está de brincadeira comigo, né, irmão? Isso é o mundo entrando na igreja. Em vez da igreja mudar o mundo, é o mundo mudando a igreja. Entendeu? E não é só o Malafaia, tem outros que fazem isso. Entendeu? Então, a Bíblia está falando que os hipócritas gostam de orar nas esquinas para que eles sejam vistos pelos homens. Então, qual é a função das atividades fora da igreja? Por exemplo, o cara subir num trio elétrico no carnaval, o cara subir num trio elétrico na marcha para Jesus, né? Por exemplo, tem um trio elétrico. Quanto é que custa um trio elétrico, irmão?
Quanto é que custa um trio elétrico? Quem paga? Né? Quem é que paga? Então, a intenção das pessoas é serem vistas. A Bíblia fala sobre os grandes congressos, sobre as festas fixas, religiosas, e o povo está lá, irmão. Vira uma Babilônia, um comércio. Enchendo o saco de todo mundo, tranca a rua. Daí os caras falam da idolatria da Igreja Católica. Ah, mas a Igreja Católica é idólatra porque faz a quermécia. E você vai no carnaval, cara, o que você está falando? Né? Você vai pro encontrão, o que você está falando? Você vai pro louvorzão. A Bíblia está escrito na Bíblia assim, ó, ide por toda a terra e fazei um louvorzão, assim que a Bíblia diz que tem que fazer. Irmão, se o jovem Jéssica Monteiro não for avivado dentro da igreja na hora da mensagem, minha querida irmã, ele não vai ser avivado em lugar nenhum. Se o jovem não consegue ir para a igreja, sentar a bunda dele no banco, ouvir o culto, cantar com os irmãos, adorar a Deus com os irmãos, ir para a vigília, ele não vai ser avivado num aviva jovem. Isso não é aviva, isso é show. Isso é show, irmão. Entendeu? Isso não é avivamento. Avivamento não é música, avivamento é lágrima. As pessoas não conhecem a Bíblia, irmão. Avivamento não é pular, não é cair no chão, não é gritar, não é ficar falando em língua estranha. Isso não é avivamento. Um crente avivado é um crente que chora. Um crente avivado é um crente que tem a capacidade, irmão, de chorar na presença de Deus. Um crente avivado é um crente que dobra o seu joelho e se arrepende do seu pecado. Um crente avivado é um crente cheio do Espírito Santo, irmão. Não é um crente que pula, que está no louvorzão, que dá um grito aí, igreja. Isso não é avivamento, irmão. Acorda. Avivamento não é um monte de criança ajoelhada na frente da igreja ouvindo um louvor que está movendo o psicológico das crianças e vê elas todas chorando. Avivamento é quando o pastor levanta a mão, começa a orar e fica orando 30 minutos, 40 minutos, 1 hora dentro da igreja e todo mundo de joelho orando junto até que Jesus começa a batizar o povo com o Espírito Santo e as crianças batizadas com o Espírito Santo começam a aí sim pular na presença de Deus, louvando, um profetizando, outro revelando, outro cantando em língua estranha. Isso é avivamento. Não esse negócio que os caras estão fazendo aí. Isso não é avivamento. Isso é gospel, irmão. Isso não é Jesus. Jesus não está aí. Entendeu? Nossa, o nosso culto hoje estava uma glória. Eu conversando com os pastores, amigos meus, uma vez eu fui numa reunião de pastores, e aí ele falou, nossa, a nossa igreja ontem top, mano, foi uma glória na hora do louvorzão, louvor batendo, aquela batida forte do louvor, escute aquela batida forte do louvor, e ali aquelas crianças descendo, e se humilhando e chorando, e todo mundo de joelho, e toda a igreja ali chorando, um mover do Espírito, um Shekinah. Eu falei, quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, e derramamento de poder ali, e saíram profetizando, pulando, e falando língua estranha. Ele olhou para mim e disse, nenhuma. Eu falei, então isso não é avivamento, isso é emoção. Isso é emoção. Não é avivamento, irmão. Entendeu? Não é avivamento. Eu me lembro uma vez que eu levei os guris da minha igreja, muito tempo atrás isso. Tinha um monte de menino, 9 anos, 10 anos, 11 anos na igreja, uma galera. Eu falei, vou levar todo mundo para orar no monte um sábado. Fomos todos, fomos a igreja inteira. E tinha chovido bastante, estava uma lama lá em cima, muita chuva. Não estava chovendo naquele dia, mas estava muita chuva. E aí a gente orando, desceu uma unção sobre a minha vida, eu senti a presença de Deus. Eu falei para as crianças, dá as mãos uma para as outras, todos os meninos.
não tinha menina nessa idade, era só menino, uma galerinha. E a gente deu as mãos e eu comecei a orar. Eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Descia o poder e ele explodia na língua estranha. Pegava o outro, pum, de mão dada, todo mundo assim, ó. E foi um por um sendo batizado com o Espírito Santo. E eu continuei orando e continuou descendo o poder. E eles começaram a marchar, criança, 9, 10, 11 anos. Começaram a marchar naquela lama, na glória. De repente eles começaram a ser arrebatados, assim. Caiu para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Uma glória de Deus. Todo mundo batizado com o Espírito Santo. Com a evidência do dom de falar em línguas estranhas. E isso é avivamento. No mato, no meio da lama. Porque a gente subiu um monte para orar. Entendeu? Irmã, a célula não é bíblica. Célula não tem base bíblica. Entendeu? A igreja com células, ela existe. Mas a igreja celular, não. Igreja celular não existe na Bíblia. Que a Bíblia diz que a igreja é um corpo. Um corpo. E a mão não pode andar separada do braço, o pé separado da perna, não pode. Então, se você tem células durante a semana e no domingo, todo mundo reúne na igreja e ora e prega, aí é beleza. Aí é beleza. Mas célula, onde o obreiro dirige a célula, não é bíblico isso. Quem tem que cuidar das ovelhas é o pastor. Entendeu? Quem cuida de ovelha é pastor. Pronto. Célula não é bíblica. Não tem Bíblia na célula. A não ser, veja, diferente de você fazer uma reunião de oração, por exemplo. Eu nasci no culto do lar, que é diferente. Culto do lar. Reúne os irmãos, tem a igreja longe, veja a diferença. A igreja é muito longe, então reúne os irmãos na garagem de um irmão, um canta o hino, outro canta outro hino. Aquele que está inspirado levanta, traz uma mensagem, depois todo mundo ora junto, um profetiza, o outro traduz, um revela, o outro recebe, depois todo mundo ora, vai para casa, culto do lar. Célula, tem um cafezinho, todo mundo toma um cafezinho, não existe intimidade com Jesus, você tem um livrinho, aí você lê uma palavra, como é que é uma palavra introdutória, chama o assunto do culto de domingo, todo mundo discute aquele assunto, dá sua opinião, fala um pouco de política, faz uma oração, toma um café e vai embora. Deus não está nisso aí. Então, se você quer fazer uma reunião na tua casa, faça um culto do lar. Faça um culto do lar, onde todos interagem. E aquele é quem deu a mensagem naquele momento, Deus deu a mensagem naquele momento, traz uma mensagem, lê a Bíblia, fala um pouco sobre a Bíblia. Isso é um culto do lar. Prega uma mensagem, não importa que você não... Ah, pastor, mas eu não sei pregar, não interessa. Faz como o pastor faz aqui, ó, lê um texto da Bíblia e fala, irmão, eu entendi aqui que Jesus está falando que orar, nós temos que orar em casa, com o nosso joelhinho no chão, né? E depois a gente deve fazer, perdoar os pecados dos irmãos, amém? Todo mundo entendeu? Amém. Você já pregou, tá bom? Tá bom, você já pregou o evangelho. Agora, você pegar um livrinho, ó, a lição de hoje, como crescer a célula, como formar líder, como você formar um líder do líder, como você formar o líder do líder do líder. Dizer para mim que Jesus está nisso? Mentira. Mentira. A Bíblia diz, Maria Alice, não existe ir de casa em casa, irmã. Você veja como as pessoas adulteram a Bíblia. No livro de Atos, no capítulo de número 2, os celulares gostam de utilizar essa palavra, dizendo que Jesus, que os discípulos iam de casa em casa pregando o evangelho. Mas aí, só que eles esquecem que no final ele falava assim, e no final do dia todos se reuniam no templo. Você tem que ler o texto inteiro. E no final do dia, todos se reuniam no templo. Então ninguém ficava em casa. Entendeu? É o que eu falo para você. Texto tem que ter contexto. Ok? Texto com contexto.
Ok? Por que que os caras fazem célula? Você quer que eu te conte por que que foi criada a célula? Eu vou falar, você não vai se escandalizar com o que eu vou te falar? Você não vai ficar escandalizado com o que eu vou falar para você? Por que foi criada a célula? Quer que eu te conte? Eu vou falar para você. Você vai ficar escandalizado. Porque não custa nada. Porque é uma igreja que não tem custo. Entendeu? A célula foi criada para tirar o custo da igreja. Porque um templo custa muito caro para manter. Muito caro. Então eles criaram a célula, o sistema celular. Que aí você faz uma igreja na tua casa. Ele não precisa pagar o salário de um pastor para cuidar das igrejas. A igreja não precisa. Porque levanta qualquer... Você não vai se ofender com o que eu vou falar, né? Não vai se ofender, né? Levanta qualquer manezinho, sem eira nem beira, que tem vontade de mandar nos outros. Cria-se assim a figura do líder, que não existe na Bíblia. Não existe líder na Bíblia. Desculpa eu falar a verdade, eu estou falando a verdade para você. Não quero te ofender. Mas se você se ofender, que se dane, o problema é seu. Não existe líder na Bíblia. Na Bíblia existe diácono, presbítero, missionário, evangelista e pastor. E daí do pastor vem o bispo e o apóstolo, biblicamente falando. Ok? Aí o que o cara faz? O cara olha o potencial das pessoas, o cara olha, isso é uma empresa, a gente chama de empresa, isso é uma empresa. O cara olha o potencial das pessoas e ele tem 10 pessoas que falam bem. O que ele faz? Ele treina essas pessoas para liderança. Aí ele dá curso de líder, ele vende livros para você, ele estabelece uma meta de entrada de dinheiro, ele estabelece uma meta de pessoas e de crescimento. Mas eu pergunto para você, e o Espírito Santo está onde? No capítulo 2 de Atos, eu acho que é 34, 36, eu não sei, está escrito que o Senhor, através do Espírito Santo, traz as pessoas para a igreja, não é você que traz. Não é você que evangelizando de um em um vai ganhar o mundo inteiro. Isso é uma coisa do Satanás, irmão. Entendeu? Aí você reúne a galera, tira oferta, faz o café, eles escravizam você. E você fica refém daquilo. Aí uma pessoa que tem um ministério, escuta o que eu vou te falar, pastoral, ele vira líder. Ele nunca vai ser pastor, porque se ele for pastor, ele tem que receber salário. Entendeu? Então ele vira líder, e aí ele vira um bobo da corte, porque ele pega 5, 6, 10 pessoas para cuidar. Quando Jesus queria que ele cuidasse de 100, 200, 500 pessoas, mas o diabo escraviza ele com 5 só, achando que ele está fazendo a obra de Deus, mas ele não está fazendo a obra de Deus, ele está fazendo a obra do homem que chamou ele. Entendeu? Olha, irmã, eu não sei qual é o teu nome, compras na net aí. O que eu acho de assistir o jogo da Copa na igreja? Irmã, eu não vejo o jogo da Copa. Eu não assisto. Eu não vejo o jogo da Copa. Eu acho que só de você estar assistindo o jogo da Copa, você já está errado. E você sabe que eu gosto de futebol, né? Eu gosto. Campeonato Brasileiro eu assisto quando eu posso, porque eu gosto. Agora, jogo da Copa, você está de brincadeira comigo, né? Você está de brincadeira comigo, quanto mais na igreja. Quanto mais na igreja. Entendeu? Igreja é casa de oração, não é? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu às vezes, agora eu não fiz mais isso, porque eu não tive oportunidade, mas antes eu fazia no sábado à tarde na nossa igreja um cinema. Eu vou falar uma coisa que eu fazia. Porque você acha que eu sou um cara quadrado, que eu não é isso. Fazia um cinema. Eu tinha muitas ovelhas da minha igreja que eram professoras de pré-escola. E elas contavam para mim as mazelas da escola. Que tinha dificuldade, criança muito pobre. E um dia uma delas veio conversar comigo, irmã, acho que foi a irmã Elô, não me lembro. Falando da salinha dela, que tinha muita criança pobre, que ela ficava com pena, que eles falavam que eles tinham vontade de ir no cinema, que eles que não tinha gente não tinha nem televisão em casa. Então, como a gente tinha um projetor de boa qualidade na igreja,
que eu fiz? Eu fui na prefeitura, conversei com o prefeito, pedi para ele emprestar um ônibus da prefeitura e marquei um lugar e trouxe 3 ônibus de crianças, 150 crianças na igreja, no sábado. Aluguei um carrinho de pipoca, um carrinho de algodão doce, mandei as irmãs fazer, todo mundo fez bolo, né? Eu comprei as coisas, as irmãs fizeram bolo, cachorro quente, bolo de chocolate, brigadeiro, e colocamos um filme para as crianças virem assistir. Todas as professoras da escola vieram como voluntárias e a gente fez uma grande festa para as crianças. Uma grande festa para as crianças. E eles comeram muito, assistiram um filme. Eu loquei um filme na locadora, um filme bem legal, um lançamento para as crianças. E eles assistiram no sábado à tarde, comeram pipoca, brincaram, todo mundo. Entendeu? Faz muitos anos isso, eu não me lembro que filme que é, né, irmã Eli? Você também tá forçando a amizade, né? Não lembro. Isso é coisa de, acho que uns 15 anos atrás. Talvez até mais. Não, menos. Que a gente já tinha igreja menos de 15. E as crianças comeram, depois fizeram um saquinho, com todo o bolo, tudo, cada uma levou um lanchinho, levou para casa. E eu fiz isso. E eu ganhei muitas famílias das crianças que vieram para a igreja em função disso. Mas no sábado que não tinha função nenhuma na igreja. Então Jesus é muito claro, ele diz assim, a casa do meu pai é casa de oração. Então a igreja não é lugar de fazer teatro, igreja não existe música, dança na Bíblia, não existe ministério de dança na Bíblia, não existe ministério de teatro na Bíblia. Entendeu? Não existe isso na Bíblia. Igreja, não existe bazar na igreja, porque a igreja não pode vender nada. Você já pensou, irmão, a quantidade de coisa que a gente ganhou aqui essa semana, de roupa? Muita roupa a gente ganhou. E a gente separou tudo, melhor, né? Tudo direitinho, estamos levando para o pessoal que perdeu tudo com as enchentes, ainda está chovendo aqui em Santa Catarina, por isso a gente não foi levar ainda, não deu. Tem muita barreira caída, estrada fechada. Aqui o pastor ainda está trancado em Guaratuba, todas as rodovias ao redor estão fechadas. Você já pensou se eu recebesse todas essas roupas e em vez de eu dar para os pobres eu fizesse um bazar? Um monte de gente sem roupa, passando frio, com necessidade, e em vez de eu pegar todas as roupas que eu ganhei, que as pessoas me deram, que eu fui buscar, eu vou fazer um bazar. Por quê, irmão? Você está cheio de gente pobre que precisa da roupa. Luzinete, Miriam dançou na rua, não dançou no templo. Se ela dançasse no templo, ela tinha morrido apedrejada. Entendeu, irmão? Ah, Davi dançou na rua, na frente da arca, não dançou na igreja. Ah, pastor, o Salmo 150, né? Tá escrito lá também. Louvai ao Senhor com danças. É, legal, na rua, não na igreja. Ok? Eu quero avisar vocês que quarta-feira a gente não vai fazer culto em Curitiba, porque a BR ainda está fechada e não liberou, e hoje choveu a noite inteira aqui. E caiu mais um pedaço do morro. Então a gente não vai fazer culto em Curitiba na quarta-feira, nós vamos fazer culto aqui na internet. Tá? Beleza? Então, a Bíblia diz, dá de graça o que você recebe de graça, e casa de Deus não é casa de comércio. A igreja não é comércio, irmão. Você não pode vender nada na igreja. Absolutamente nada. Tá? Desdobramento nós vamos falar depois, tá? Tem novidade sim. Tá bom? Amém? Vamos orar. Já aprendemos bastante hoje, já falamos bastante. Já deu nossa hora já. Né? Já deu nossa hora aí. Tá bom? Instrumentos musicais pode, louvor pode. Louvor pode. Claro que pode, está na Bíblia. Né? Louvor pode. Tá? Então eu estou ensinando para você o que a Bíblia diz, não é o que eu acho. Eu não acho nada. Você faz o que você quiser na sua igreja, é problema seu. Vai ter culto online, tá, Adriana Noleto? Quarta-feira, culto online, tá? Não vai ter culto físico em Curitiba. Nós vamos ter o culto online aqui mesmo, tá bom?
quarta-feira, 8 horas da noite, culto online, tá? O pastor vai trazer uma mensagem aqui, vai ser bênção, tá bom? De tarde, hoje é terça? Hoje é terça, né, mãe? Hoje é terça-feira, de tarde a gente tem desdobramento aí, 2 horas, tá? Eu vou começar a preparar ele já, tem bastante coisa aí para te falar de tarde, tá bom? Eu tava falando no telefone com um passarinho aí de manhã, já tem coisa para te contar, tem bastante coisa acontecendo no Brasil aí, tá bom? De tarde a gente vai falar. Fecha os seus olhos que eu vou orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, quero abençoar a minha igreja no poder e na autoridade do teu nome. Eu peço que a tua mão esteja sobre cada um de nós. Peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti, para quando eles beberem, sejam abençoados por ela na autoridade e no poder do teu nome. Eu peço que o Senhor nos cubra com teu sangue, nos livre, meu Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês, 2 horas, desdobramento. Tchau.